Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. O programa que você vai ver aqui, simultaneamente ele é exibido no Facebook, na página do canal. E depois de uma semana, ele vai para a página no YouTube do programa Mercado Futuro. E lá fica, para vocês tirarem suas dúvidas. Só para vocês terem uma ideia, lá no YouTube tem praticamente todos os programas feitos em 2018, quer dizer, desde o primeiro até este aqui. E no YouTube também tem um canal que eu mantenho, que é o Direto da Bolsa, que eu te convido para dar um like lá. Bem, com certeza você já ouviu falar que o Brasil é um grande exportador de muitos produtos, de proteína animal, especialmente carne e carne bovina, e que alguns países têm lá suas regras, eu acho que são religiosas. Se eu estiver enganado, o meu entrevistado vai me corrigir. Então, por exemplo, para alguns países islâmicos, muçulmanos, você tem um tipo de abate que chama o abate halal, H-A-L-A-L em português. E é justamente sobre esse abate halal, como é que ele é feito, como é que é, porque é uma certificação. É somente animais com essa certificação que esses países importam. E mesmo assim, pelo que eu entendi numa conversa preliminar aqui, ainda varia de país para país. Mas isso tudo durante a entrevista nós vamos entender. Meu entrevistado é o Ali Saif, ele é diretor executivo da Sedial Halal, que é deve ser empresa de certificação. Ali, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Ali, estava lembrando aí que eu entrevistei ele, acho que eu não tinha nem barba branca ainda, mas tanto tempo que faz. Ali, explica um pouco, vamos começar com se nunca tivéssemos te conhecido. O que é esse abate halal, se é uma questão religiosa, enfim, faça uma pequena aula sobre o... Ótimo. Boa tarde, muito Boa obrigado tarde. pelo convite. Bom, a certificação halal é uma questão, é uma exigência da maior importância para os países islâmicos importadores. A região lá, vamos falar do GCC, lá do Golfo, é uma região que não há um clima ou não estão preparados para ser produtores de proteína animal com a capacidade que o Brasil e outros países têm, né? Então eles são grandes importadores. E a questão lá é que precisa ter uma questão religiosa, que é o abate halal, que é o abate religioso. O abate religioso está previsto pela religião islâmica, pelo cristianismo, pelo judaísmo, por todos os povos dos livros sagrados, que a gente chama de livros sagrados que Deus enviou, que Deus considera eles como povos dos livros, que ao Corão, a Bíblia e o Velho Testamento, esse povo todo considerado na região islâmica como povos dos livros sagrados. E todos eles têm uma forma de bem-estar animal, têm uma forma de como tratar o animal, de como fazer o abate, né? E o abate halal tá focado em algumas questões que, primeiro, você tem a questão do bem-estar animal, tem a questão da forma que é feita a degola do animal, da forma que ele é abatido. Então, a exigência mínima que se faça é que a traqueia, o esôfago e carótida devem ser cortadas. Não decepada a cabeça, não morta por pancada, não morta por afogamento, não morta, mas sim por uma degola rápida e que corte todas essas ligações e que o sangue possa sair da melhor forma possível. O sangrador, o abatedor, a pessoa que faça o abate, ele deve ser por alguém da religião islâmica que entende todas as regras de como deve ser feito esse abate. Ele faz o abate de forma rápida e garante que a carne desse animal não acabe misturando com uma contaminação de um produto que não é autorizado para consumo. Desculpa, eu acho que eu comecei talvez até de uma forma errada, talvez eu deveria explicar o que é o termo halal. Pode ser, a ordem dos fatores não altera o produto. Até para poder entender, o halal não significa abate halal.
Halal, na religião islâmica, uma palavra árabe, diz legal, significa permitido. Então, ou seja, halal é tudo aquilo que é permitido para o muçulmano fazer, se alimentar, tudo que é o comportamento. Então, o Alcorão é uma regra, uma lista de... Tem várias regras de como nós devemos proceder na nossa vida, inclusive o consumo de carne, proteína e inclusive a forma que se faça o abate. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que Deus o abençoe, nos ensina que se tiver que fazer o abate, que faça da melhor forma possível. Isso é uma ordem diretamente do profeta. A religião islâmica não permite a ingestão de álcool? Não. Nenhuma. Não, de forma alguma. A não ser que fosse medicinal, alguma coisa, uma situação dessa. E com relação às proteínas, existe restrição? Suíno em hipótese alguma. Carne suína em hipótese alguma. Então, aves? Aves, qualquer animal terrestre, herbívoro, pode consumir. Ou carnívoros não. Animais carnívoros não. Há restrições para animais anfíbios e peixes? Peixes não há problema, não há problema. E animais rastejantes ou aquilo que traga repulsa. Não que é uma proibição direta, mas há uma restrição na religião que se aquilo te traga repulsa como um animal assim, ou um inseto, alguma coisa assim que traga repulsa, ele não é bem visto, né? Por exemplo, aquilo que se costuma comer na China, nem não, pensar. Não, rato, essas coisas não. E tem algum motivo específico para ser contrário à carne suína? Porque tanto o islâmico quanto os povos que você citou não comem carne suína. Não, olha, a proibição da carne suína, que nem você me disse agora, não é exclusividade do muçulmano. Tanto o islamismo, o cristianismo e o judaísmo proibiram as suas escrituras sagradas. Os cristãos hoje consomem por um outro motivo, que eles entenderam de uma forma ou de outra, mas se pegar e verificar em todos os livros sagrados, é uma proibição. Deus nunca autorizou o consumo da carne suína. Deus nunca autorizou. Mas há um entendimento do cristianismo, não sou cristão, eu não sou especialista, não posso dar todos os detalhes, mas o muçulmano, o Alcorão, a Bíblia e o Velho Testamento proíbem a carne de porco. Curioso, porque é a carne mais consumida no mundo, né? Pois é. Eu acho que está muito influenciada a questão de cultura, cultura de um povo, necessidade. Vamos dizer, talvez a carne suína por causa da China. A China demorou para chegar a religião lá, né? Você tem a Índia também, que também tem uma questão, as religiões não chegaram de forma apropriada, né? Existem regiões que não conhecem nem o nome Jesus, né? Não existe Muhammad, não existe Moisés, Abraão, então tem muita gente nesse mundo que não chegou a eles a religião. Eu vou te fazer outra pergunta, mas depois do intervalo, que agora já chegou o momento. Eu converso com o Ali Saif, ele é diretor executivo da Sedial Halal. Como vocês viram e eu aprendi junto com vocês agora, halal quer dizer legal. Adorei foi ótima essa sua explicação. Nós vamos a um intervalo super rápido, já volto para a gente continuar com esse assunto. Até já. Ok, estamos de volta. Hoje eu converso com o Ali Saif, diretor executivo da Sedial Halal. E eu ia perguntar uma coisa, mas mudei de ideia nesse rápido intervalo. Esse mercado, por exemplo, você não é a única empresa de certificação de halal no Brasil. Esse mercado árabe, o árabe não muçulmano, digamos assim, ele é absolutamente enorme, né? Por isso que por isso que vocês tem mais de uma empresa de certificação. Olha, no mercado islâmico nós estamos falando que a população mundial, nós estamos falando de, sei lá, um quarto da humanidade para um terço. Nós somos quase 2 bilhões de pessoas no mundo em crescimento. E os muçulmanos estão em toda parte. Nós estamos na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, na África fortemente e crescendo. Então, o mercado é muito grande. O Brasil exporta muito
E nós estamos hoje, trabalhamos não apenas no Brasil, como em outros países também. Os certificadores no mundo, existem algumas dezenas em todo o mundo, não só no Brasil, em todo o mundo, mas não há tantos, porque há um controle de empresas para isso é uma questão de controle de food safety, sabe? Eles fazem um cálculo por país, a produção. O Brasil ele é o maior exportador de produtos halal do mundo. Hoje o Brasil, por ser fortíssimo em carnes, então hoje eu considero, isso é real, o Brasil hoje é o maior exportador de proteína animal halal do mundo. E além de carne tem outras coisas Sim, halal? sim. Hoje temos um portfólio muito grande, nós fazemos questões, por exemplo, gelatina ou produtos químicos que vão ser utilizados para consumo de uma forma ou de outra. São uma matéria-prima para FPP, né, que é processados, né? Então, temperos, insumos, tudo isso que vai ser usado na linha, na produção da fábrica, questão de higienização para garantir a não contaminação de produtos ilícitos. A diferença, existe o halal, que é lícito, legal, existe o haram, que é o ilícito, proibido. Haram? Haram. E... Deu um detalhe. Vocês sabiam, isso aqui é curiosidade. Não, fica à vontade. Todas as palavras em português que começam com AL são de origem árabe. Alfaiate, né? Tudo que começa com al é de origem árabe. Sim. Eu até tentei aqui para ser simpático aqui com o Ali, falar lá que sobre Allah Al-Kibar, que é o poderoso. Deus é o maior. Deus é o maior. Até algumas palavrinhas eu troco aqui com. Você fala fluentemente, evidentemente. Você falou que mesmo seguindo as regras islâmicas, que há diferença de um país para outro. Você podia me explicar? Sim. Você imagina que hoje na África, as regras são as mesmas, a regra básica. Olha, não pode isso, não pode aquilo, deve acontecer aquilo. Agora, os procedimentos para garantir aquelas regras, cada país ou cada região acabou estipulando. Falou assim, olha, para eu ter certeza que você fez a degola certa, eu vou te mandar um procedimento, um guideline, um standard que nós devemos seguir. Então isso muda, as regras mudam de país a país. Por exemplo, a questão que está muito em evidência nesse momento é na questão de aves, que a Arábia Saudita proibiu o uso da insensibilização. Então, o que acontece é que, para o halal, o animal deve estar vivo na hora do abate. Na hora da degola, ele deve morrer pelo abate. Então, a Arábia Saudita estipulou uma regra que garanta que eles ficam tranquilos que o animal estará vivo na hora do abate. Outros países liberam a insensibilização. E uma diferença de entendimento do bem-estar animal e dos procedimentos. A Malásia tem todo um outro entendimento. Você sabe, algumas regiões dos países dizem o seguinte, que o sangrador, sendo ele muçulmano, cristão ou judeu, ele pode fazer o abate halal, porque Deus autorizou o consumo do alimento dos povos dos livros. Outra região diz que não, falou, eu preciso ter certeza que ele é muçulmano, porque eu não sei, de repente há uma religião nova. Então, as regras são as mesmas, mas são os procedimentos que mudam, de como atingir as regras. Entendi. Então é uma questão, isso tudo é influenciado politicamente, culturalmente, às vezes tem uma questão de história, tem países que foram dominados, passou por várias colonizações, então eles têm muito medo de qualquer... Hoje acaba sendo muito protetor de suas regras, entendeu? Então, países outros que conhecem um pouco mais a religião, que nem a Arábia Saudita, que são profundos conhecedores da religião, ele acaba sendo bem mais flexível de um lado e do outro acaba sendo um pouco mais rígido com a questão da sensibilização.
A Arábia Saudita proibiu a sensibilização. Proibiu a sensibilização para aves. Para aves. Para o bovino autoriza só a questão do impacto, mas na verdade é uma regra do GCC, né? Que é o GCC o que é? O Golfo Pérsico? É a Liga dos Países do Golfo Arábico. Do Golfo Árabe. E eles proibiram a sensibilização, eles não querem a pistola penetrativa para o bovino, e na pior das hipóteses eles aceitam a pistola de impacto, mas não querem sensibilização nenhuma. Não querem sensibilização nenhuma. Essa é que é a verdade, eles não querem sensibilização. É curioso, né? Porque, evidentemente, você deve saber isso muito melhor do que eu, as condições que o animal, não importa qual, ele vai para o abate, interferem, isso é provado na qualidade da carne, tem todo um lado que é provado, mas no caso do halal é uma coisa que tem que ser legal para dentro das regras religiosas do islamismo, né? Isso. Qual é o maior país islâmico do mundo? Em termos de população, a Indonésia. Indonésia, né? São 200 e poucos milhões. E é totalmente islâmico. Não, o total são 250 milhões de habitantes. Você tem, se eu não me engano, 210 milhões de muçulmanos nesse país. O resto são cristãos, budistas, outras religiões. Outras religiões. A religião é o islamismo. Islamismo, né? isso. Não, para não confundir com muçulmano. Muçulmano é... Não, muçulmano é aquele que segue o islamismo. Segue o islamismo. Não, para ficar claro. Porque muslim... Eu não sei, eu esqueci o termo como fala em português, mas é uma forma que o brasileiro tá pronunciando uma palavra árabe. Seguidor do islamismo, muslim. Seguidor é muçulmano. Muslim, em inglês é muslim. Isso. Né? Que quer dizer seguidor do Isso. islamismo. Por exemplo, eu queria entender um pouco. Você tem lá a tua empresa e faz certificação. O dia que vai ter o abate de que vai se produzir carne para enviar para um país que exige o abate legal, né, dentro das regras de vocês, fica a equipe lá o dia inteiro. Como é que funciona isso? Os frigoríficos determinam de tal dia, ou de tal hora, vai ser o abate halal. Nós vamos ao intervalo, depois você explica. Converso com Ali Saif, ele é diretor executivo da Sedial Halal. Nós estamos falando desse importante mercado. Vocês viram que eu perguntei para ele? Só a Indonésia tem 200 milhões de seguidores do islamismo, né? Então não é pouca coisa. E o Brasil é o grande exportador de proteína para esse país também. Mas já a gente vem para o terceiro bloco do programa. Obrigado. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu estou conversando aqui com o Ali Saif, que é diretor executivo da Sedial Halal. No intervalo agora a gente está dizendo que da última vez que eu entrevistei, já faz muito tempo, eu descobri conversando com ele que em alguns países de origem árabe, né, mas islâmicos, quando o Brasil... isso é uma regra. Por exemplo, o Japão, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, o Japão ele exige os cortes que ele quer de frango. Não pensa que é o frango o mesmo que a gente come aqui. Os cortes são diferentes. Eles lá nos países de origem islâmica, eles têm os seus hábitos também. Então, o que eu descobri que as empresas frigoríficos grandes que exportam, quando vai exportar para uma Arábia Saudita, ou sei lá, para a Indonésia, o frango é menor, pesa menos, é um frango menorzinho. E aí o Ali estava lembrando comigo aqui no intervalo, que é porque lá eles servem ou frango inteiro ou meio frango, né, Ali? Com arroz, é uma espécie de prato feito de... É isso mesmo? É isso. É o PF deles. Come tudo, come a coxa, o peito, não fica com vontade de comer frango. Não, um pratinho até simpático, assim, um arroz que eles colocam meio frango em cima, assim, é bem simpático até. Não é um muita frango coisa. por pessoa, um meio frango. É um meio franguinho, né? Meio franguinho por pessoa. O Brasil é o único país que faz, não, né? Vocês devem ter na Austrália, devem ter nos Estados Unidos, que vocês importam desses países todos, né? O Brasil é o maior, mas ele tem concorrentes importantes. Nós temos a Austrália, temos a
os Estados Unidos mesmo, temos a Europa. Na França temos grandes produtores de aves. A Austrália tem carne, bastante carne. Estados Unidos tem os dois, né? Carnes e frango. E esse produto halal, lá ele é vendido depois de cortado, né? Desmontado, como aqui, né? Ou não? Cultura, né? Você vê assim, a carne bovina para os países árabes, eles não comem carne bovina como nós. Uma carne que às vezes a boa parte vai ser processada, ou carne de primeira vai ser usada mais para uma linha de hotel, é uma carne, né? Mas é mais para processamento, para as fábricas locais, para alguns países árabes. A carne de frango, aves, aí não, aí sim vai para o mercado, vai para todo. A carne bovina também, filé mignon, etc. Mas o grande volume, nós estamos falando de carne para processamentos. Né, seria como o Brasil quer exportar carne para os Estados Unidos, mas não é carne para mesa, é carne para hambúrguer. É que a cultura árabe em si, o árabe, o saudita, que a Arábia Saudita é o maior, é o país mais poderoso e tem o maior consumo, e na verdade eles que ditam as regras para a religião e para a questão do halal, tem muita força e um mercado fortíssimo. E o árabe local ele não tem costume de comer carne bovina, mas há muito estrangeiro, há muito hotel e há muito produtos processados, e que é muito interessante para o Brasil, porque o Brasil consome muito a carne, sua carne de primeira, então a carne para processamento também só a Arábia Saudita, que não é um grande importador de carne vermelha, estamos falando de 3 mil toneladas por mês, para ter uma ideia. Quando nós falamos de aves, metade do que se consome de aves na Arábia Saudita é importado. E dessa metade, 80% do Brasil. Uma dúvida, nós temos 2 minutos de programa ali. A carne, o abate, que é chamado abate kosher ou kosher, ele parece que tem que ser feito por um rabino. No rabino lá do judaísmo. No caso do halal, tem que ter alguma... Tem que ser feito por um muçulmano, seguidor da religião, uma pessoa sã e que conhece os procedimentos. Não precisa ser um sheik, não precisa ser alguém... Basta ser um bom muçulmano e que sabe fazer o trabalho. Treinado, especializado. Sim, para fazer isso que você falou, a horta, não sei o quê. Exatamente. Tem que saber, né? E precisa entender toda a fábrica, precisa ser treinado, porque tem uma questão de... depois da degola, você tem o trabalho interno, desossa dos animais, que acontece horas depois. Então, precisa entender um pouquinho de procedimento. Precisa entender, aliás, entender bem o procedimento. Isso, tem que acompanhar, tem que estar capacitado para garantir ao certificador que o produto que eu vou certificar é o produto halal, abatido, controlado, com rastreabilidade, etc. E vai algum selo, um carimbo, alguma coisa? Sim, vai um selo no próprio produto e vai na embalagem e depois é emitido um certificado. Sem certificado esse produto não entra. E ele já vai desossado para a Arábia ou Alguns países vai desossa, vai com osso, outros países vai desossado. Depende do mercado, né? Depende do mercado, legislações internas, questão de acordos sanitários que o Brasil tem com outros países. É uma questão mais sanitária. Mas não questão da religião, não. Com osso sem osso não faz diferença. Mas há uma questão de acordo sanitário bilateral, né? Governo e governo. Há muitos seguidores, não tem nada a ver com o que nós falamos até agora. Há muitos seguidores do islamismo no Brasil? Tem mais ou menos 1 milhão. Tem 1 milhão mais ou menos. A estimativa é que tem 1 milhão. Para o Brasil, nós estamos falando de 200 milhões de habitantes, né? Mas 1 milhão para ser uma comunidade que não faz tanto tempo, é uma comunidade relativamente importante. Né? Você é brasileiro, né? Eu sou nascido no Brasil, sou brasileiro. Sabe que no Brasil nada dá certo, né? Mistura tudo, islâmico com judaico, é tudo misturado. Isso é bom, né? Não é para ser ruim. Não, eu acho essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Não, a parte ruim nós não vamos falar. Eu costumo dizer o seguinte para todo mundo: é importante a gente importar de fora as coisas boas. As coisas ruins, deixa lá, né? Deixa o que tiver de ruim, deixa longe daqui. Agora, só para a gente concluir, nosso tempo está esgotando.
quando você vai verificar fazer esse abate legal, não tem reza, não tem nada, apesar de ser uma coisa religiosa. Não, o muçulmano chega lá, ele tem que fazer tudo que você vai fazer no nome do islamismo, tem que fazer em nome de Deus. Então, quando o sangrador faz o abate, ele vai dizer: Bismillah, Allahu Akbar. Em nome de Deus, Deus é o maior. Deus está autorizando você tirar uma vida para você consumir. E você só pode tirar essa vida com a autorização de Deus. Então, você faz essa atividade em nome de Deus. Então, não é apenas um simples procedimento, e sim um tipo de adoração a Deus. Então, o muçulmano chega lá e faz a degola, e a gente, em nome de Deus, e faz a degola do animal. E depois acompanha todos os procedimentos para garantir a segregação e a não contaminação do produto. Ok, nosso tempo acabou. Allah, Mohammed é um outro nome do Allah, né? Não, Allah é Deus e Mohammed é o mensageiro que Deus enviou para divulgar a religião islâmica. Tá. Allah Akbar, Deus é o grande. Deus é maior, Deus é o maior. É o maior. E no Alcorão fala do o misericordioso, não tem uma... Não, são várias formas que chamamos Deus. Deus, ele é o maior. Deus, ele é o maior, ele é o misericordioso, ele é o clemente. Exatamente, o clemente e o misericordioso. Então, são várias formas que... Saif, muito obrigado. Agradeço. Prazer em revê-lo. Muito obrigado. Acho que foi um belo programa, gostei da conversa. Olha, sempre conversar com você é muito bom. E você sabe que eu sou fã do Alcorão, né, que bom. Eu leio o Alcorão. É curiosidade, não é religião, mas sim, enfim. sim. Mas muito obrigado pelas explicações, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Demorou um pouco aqui, mas a gente conseguiu, né? Não, tão tranquilo. Então tá bom, gente. Obrigado. Até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Até lá. Tchau.